Olá pessoal, professora Luísa, Língua Portuguesa e Literatura. Hoje falaremos um pouco sobre o modernismo no Brasil, mais especificamente sobre a primeira fase do modernismo. O que foi o modernismo? Foi um amplo movimento cultural que repercutiu fortemente sobre a cena artística e a sociedade brasileira como um todo na primeira metade do século XX, principalmente no campo da literatura e das artes plásticas. Teve início a partir da Semana de Arte Moderna de 1922, que aconteceu em São Paulo, mesmo ano que se comemorava o centenário da independência do Brasil. Alguns artistas influenciados pelas vanguardas europeias e pelas novas demandas da urbanização crescente da capital paulista, que era até então o principal centro industrial do país, promoveu diversos eventos, congregando música, dança, poesia, exposições de artes plásticas, em busca da construção de uma nova linguagem. A proposta dos artistas brasileiros envolvia a consolidação de uma inteligência nacional, livre dos academicismos, das regras impostas, consciente de si e das mudanças do mundo, que já estava sendo transformado pela rapidez dos novos meios de transporte, pela produção em larga escala das fábricas, pela industrialização que já começava a expandir, principalmente em São Paulo. Rompendo com a tradição anterior, o modernismo brasileiro importou da Europa a postura de destruição dos antigos padrões artísticos, mas deu-lhe uma roupagem nacional e nacionalista, mais de um nacionalismo consciente, cujo interesse era principalmente desenvolver um pensamento autônomo, livre das escolas artísticas e intelectuais do velho mundo. Então, a ideia dos modernistas era absorver o que vinha de fora, o que vinha da Europa, mas dar a essa arte uma nova roupagem que trouxesse ali características propriamente brasileiras, que agregasse valores nacionais ao produto resultado ali dessa arte, tanto a literatura quanto as artes plásticas em geral. Vamos entender um pouquinho do contexto histórico do modernismo. Surge no momento de insatisfação política no Brasil, em decorrência do aumento da inflação, que fazia aumentar a crise e propulsionava greves e protestos. A Primeira Guerra Mundial, que aconteceu entre 1914 e 1918, trouxe reflexos para a sociedade brasileira, que vivia então um momento de incertezas e um momento de descontrole político, econômico, e isso gerava uma certa inquietação na população, que passava ali já por transformações. E a arte, a literatura, precisava acompanhar também essas mudanças. Quais são as características? Valorização da cultura brasileira. Nós vamos perceber essas características tanto na literatura, que é o nosso foco, quanto também nas demais artes plásticas. Valorização da cultura brasileira, nacionalismo crítico, negação do academicismo e parnasianismo. O parnasianismo era uma escola vigente até então no Brasil, em que pregava-se muito formas fixas, né, em relação à medida dos versos, em relação aos recursos utilizados, eram muito valorizadas as formas fixas. Há um sarcasmo, um cinismo, uma certa ironia, a métrica livre, né, a medida dos versos, não ter necessariamente que se seguir um padrão, liberdade formal, versos livres, abandonando as formas fixas, também a ausência de pontuações, renovação da arte e da linguagem e uma valorização do cotidiano brasileiro. Nós temos aqui digamos que uma linha do tempo que mostra aqui para nós as fases do modernismo. Nós temos aqui a primeira fase, chamada também geração de 20 ou fase heróica, que perdura de 1922 a 1930, tendo início ali como marco oficial a Semana de Arte Moderna de 1922.
Depois nós temos a segunda fase, também chamada geração de 30, onde ocorre a consolidação do movimento modernista no Brasil. Ficou ali entre 1930 a 1945. E depois de 1945 nós vamos ter a terceira fase, que é chamada também geração de 45 e que vai aí até onde começam-se as tendências contemporâneas. Então vamos ver um pouquinho aqui sobre a primeira fase, que é a geração de 20, também chamada fase heróica. Ela é caracterizada pela fusão de influências das vanguardas europeias com elementos brasileiros. A primeira geração de modernistas objetivavam consolidar a cultura nacional. Então, eles procuravam integrar a estética literária internacional, aquilo que vinha de fora, com os problemas e as culturas nacionais, com a realidade do Brasil. No entanto, eles faziam isso de uma maneira diferente, como o romantismo, por exemplo, lá no século XIX, porque a proposta deles, dos românticos, era um ufanismo muito exacerbado, enquanto que agora os modernistas, eles procuravam um olhar consciente, voltado para o Brasil, na busca de uma independência mental. A proposta da arte moderna nessa primeira fase era a libertação do olhar por meio da destruição dos velhos tabus da inteligência nacional em busca de uma renovação cultural. Todo o país passava por um momento de transformação. Então, para os modernistas, para os intelectuais naquele momento, era importante que a literatura, que as artes de uma forma geral, também passasse por essa transformação, por esse movimento de renovação, que apresentasse-se como algo realmente produto do Brasil. Os ideais da liberdade e do nacionalismo crítico são características importantes das produções desse período. Contrapondo-se ao academicismo e à elitização da arte, que era defendida pelo movimento parnasiano, a geração de 20 retomou o folclore nacional e propôs uma poesia de versos livres, sintaxe rebelde, repleta de tons confessionais, que valoriza a linguagem coloquial e incorpora nas produções a fala do povo. Para Mário de Andrade, no texto A Escrava que Não É Isaura, que foi proferido como uma conferência na Semana de Arte Moderna de 1922, ele diz o seguinte: lirismo puro, mais crítica, mais palavra é igual poesia. A impulsão lírica é livre, independe de nós, independe de nossa inteligência. Os primeiros modernistas, eles fazem uso frequente da paródia e da ironia, muito percebíveis no poema Os Sapos, de Manuel Bandeira, que foi declamado por Ronald de Carvalho na Semana de Arte Moderna de 1922. Então, eles utilizam muito a paródia, a ironia não sentimental, e não raro as produções do período, elas são cômicas ou alegres. Liderados por Oswald de Andrade, os artistas, os intelectuais desse período, eles redigiram o chamado Manifesto Pau-Brasil, onde defendiam a autonomia da arte brasileira, que nada devia à arte europeia. Nesse sentido, a poesia nacional deveria ser natural, caipira e identitária, que revelasse realmente a identidade do povo brasileiro. A radicalização do primitismo do Grupo Pau-Brasil culminou no Manifesto Antropofágico ou Antropófago, que entendia que devemos mastigar todas as influências estrangeiras para as incorporarmos de maneira próspera. Na antropofagia seríamos nós e ao mesmo tempo os outros. Em relação aqui à antropofagia, faz uma referência aqui ao ritual antropofágico em que alguns historiadores consideraram haver entre algumas tribos indígenas, no qual eles consideravam que ao combater o inimigo e
digamos que consumir a carne daquele guerreiro, eles garantiam que aquelas características de bravura, de coragem, fossem absorvidas, ou seja, passassem para eles. Então, o Manifesto Antropofágico vai trazer também esse ideal, né? Essa ideia de que, ao pegarmos aquilo que veio de fora, nós mastigarmos, ou seja, trazermos para nós, incorporarmos dentro disso daí aquilo que já é nosso, que é nacional, assim nós conseguiríamos produzir algo que fosse propriamente brasileiro. Essa foi a nossa apresentação aí sobre o modernismo brasileiro, especificando a primeira fase, e em outras aulas nós falaremos das próximas fases, a segunda fase e a terceira fase do modernismo no Brasil.